Alô, alô, tá gravando aqui, tá gravando ali, tá gravando sim. Márcio Guerra. Gosto muito do seu canal, cara. Você é um cara muito bacana e muito generoso também por fazer um canal tão bacana, ensinando as pessoas a cantar. E eu tô aprendendo bastante com você e me divertindo também. Aí eu vi o seu vídeo, você postou hoje, eu acho. Hoje é dia 10 de novembro. E cara, falar sobre esses forrós no Nordeste é complicado, porque isso é uma polêmica danada. Chico César se meteu numa polêmica, ele era secretário de Cultura do, do município de João Pessoa. E ele disse que o município não ia pagar na festa de São João, na festa junina, para as bandas de forró de plástico. E ele usou esse termo, forró de plástico. Isso foi uma polêmica danada, foi chamado de preconceituoso e tudo mais. Bom, como você já deve ter visto pelo meu sotaque, eu sou do Nordeste, eu sou paraibano e eu vou dizer uma coisa. Eu agradeço profundamente a análise e o carinho que você teve com esse tema, que é um tema que é caro para mim porque eu gosto de forró, eu toco forró. E a forma como você abordou é uma forma de quem gosta de música, quem ama, quem faz música com amor. Então, entrando na polêmica, eu acho que a diferença entre o forró dito pé de serra e o forró, sei lá, que tem as pessoas no Nordeste gostam de chamar de forró elétrico, forró eletrônico, ou de maneira pejorativa de forró de plástico, enfim. Ela vai até um pouquinho além das células rítmicas, inclusive foi um termo que eu aprendi com você hoje, células rítmicas. E às vezes eu tentava explicar para as pessoas, não é porque os instrumentos são outros, o ritmo, você vê, eu tentava mostrar, olha como é a bateria de como é a batida da zabumba, é diferente, não é a mesma coisa, inclusive não é nem nos mesmos tempos, não encaixa. Se você tirar a bateria de uma para outra, não encaixa, enfim. E o foda, o complicado é que isso é tudo tido como preconceito, né? Então eu queria dizer assim, que essas bandas têm o seu público, quem gosta dessas bandas tem todo o direito de gostar do que quiser. Mas realmente não é forró. E tem muita gente que diz, não, mas é uma evolução, vocês são contra a mudança, contra a evolução. Não, eu acho que não tem problema nenhum mudar, usar guitarra elétrica, bateria, baixo. Inclusive, se a gente for ver os discos de Dominguinhos, por exemplo, tem muita guitarra, baixo, bateria e tal. Mas tocado dentro dos elementos rítmicos do forró, do baião, ou do shot, ou do rastepé, como vocês dizem, que eu chamo mais de marchinha junina, que é o... Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Isso pra mim é a marchinha junina, que a gente faz a dança da quadrilha, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, é como se a gente tivesse numa dicotomia falsa entre dizer que isso é uma evolução do forró. Não é uma evolução, não é um sub-ritmo, não é uma derivação, porque não guarda nenhum elemento. É como se a gente dissesse que o funk pancadão, aquele funk carioca, fosse um sub-ritmo ou uma derivação do funk americano. E não é. Não existe nenhum elemento do funk americano, né? O funk do James Brown, ou até mesmo o funk do início da carreira do Michael Jackson, né? Que, por exemplo, tem muitas bandas que fazem... Isso tem uma pegada do violão, um pouco funk. Isso não tem nada a ver com o funk do... Dói, um tapinha, não dói, um tapinha. O que é que guarda de elemento? Nada. Agora o funk, por exemplo, o funk americano, ele é uma derivação. Ele é uma derivação do blues e do soul, né? Se a gente for pensar na música nordestina, tem um monte de derivação, um monte de misturas, mas que elas não estão representadas dentro dessas bandas. Por exemplo, eu já vi algumas análises dizendo que essas bandas, elas fazem a mistura do merengue, né, dos ritmos latinos caribenhos, com o brega. E essa é a mistura rítmica que a gente vê nessas bandas, né? Então, nem tudo que você chama de forró é necessariamente forró, é somente assim...
Você pode dizer, estamos ressignificando o nome, pronto, é um outro, é como o funk carioca e o funk americano dos anos 60, anos 70. São duas coisas diferentes, a gente usa o mesmo nome, mas não são a mesma coisa, nem são evoluções nem derivações. E existe uma diferença enorme, sobretudo na poesia. Você tem, por exemplo, a poesia das músicas, dessas bandas, elas são poesias mais pueris, são mais ligadas principalmente amores mal resolvidos, ou às vezes até mesmo partindo para uma coisa mais voltada para a pornográfica mesmo. E que não tem problema nenhum, quem goste, bom, eu não gosto, mas eu só estou analisando que é assim, não estou fazendo nenhum juízo de valor, dizendo que isso é melhor ou pior, mas que é diferente e que não há relação de uma coisa com a outra, tá bom? No sentido do forró que se convencionou chamar de pé de serra, existe, na minha opinião, até porque eu não sou um grande estudioso no assunto, aliás, não é nem grande nem pequeno, porque eu não sou estudioso no assunto, mas eu vi um documentário que eu achei bem interessante, e dizia que o forró tem duas grandes vertentes poéticas, e delas derivam duas pessoas, como o Márcio falou, tem uma galera aqui que leu, que tem uma influência, e toda a galera aqui que tem outra influência. Então, essa galera aqui do forró, que pejorativamente chama de plástico, tem uma influência, mas que não tem nas suas raízes as mesmas influências musicais e poéticas que tiveram o Luiz Gonzaga, e na verdade o Gonzaga não, mas o Zé Dantas, que era o compositor das letras, né? Era o compositor das letras do Luiz Gonzaga. Então, você tem o primeiro pilar, vamos dizer assim, que é o do Zé Dantas, do Luiz Gonzaga, que são poesias que têm uma característica mais rural, mais bucólica. Então você vai ver sempre a presença do meio rural, ou como na música Asa Branca, aquela coisa de voltar pro meio rural, onde se vive no sofrimento da seca. E isso é uma característica também da ligação da música com a realidade vivida das pessoas. Então, já esse forró, outro que a gente pejorativamente chama de plástico, ele não conta a ligação na história daquele povo. É alguma coisa que chega e é colocada comercialmente. O outro lado, né, poético, é da poesia de Jackson do Pandeiro, e dela deriva um monte de gente também, né? E ela tem uma característica de uma poesia mais urbana. E existem as interseções, existem pessoas, como Alceu Valença, por exemplo, que faz sempre, ele está aqui e está lá. Ele faz uma música mais rural, mais bucólica, mais romântica, outra música mais urbana, e vão se misturando. As coisas vão se misturando, vão se trazendo e criando novos elementos, mas que são realmente elementos culturais próprios da música nordestina, diferentemente do que a gente vê nessas bandas que são bandas que fazem mega eventos, bandas de músicos e de cantores extremamente ricos, né? Mas que realmente não fazem aquilo que seria a música de raiz do Nordeste, aquela música que toca o coração de quem é mais apaixonado pela região, como eu me considero. E ainda considero outra coisa. Essas pessoas fazem música, pode ser um julgamento precipitado ou preconceituoso meu, mas elas fazem música sem amor. Elas fazem música que a música não fala sobre o que ela sente, a música não fala sobre ela mesma. É basicamente uma fórmula que tem um resultado comercial adequado, um produtor produz bem um CD e tal, ou um DVD, e aquilo vende, né? Não é algo sincero, sabe? É algo mais que encontrou uma fórmula que vende e vai, e pronto, aí tem uma banda, tem outra, tem uma banda e outra e tal. Bom, é isso, acho que o vídeo tá longo demais já. Obrigado e um abraço.